Durante a ditadura militar, iniciada em 1964, algumas organizações de oposição optaram pelo caminho da luta armada, sejam elas no campo ou na cidade. No caso dos conflitos rurais, o mais importante e até hoje mais controverso foi a chamada Guerrilha do Araguaia. Ocorrida no início da década de 70, a guerrilha levou este nome por ter sido travada em localidades próximas ao Rio Araguaia, na divisa entre os atuais estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Este, na época, pertencia ao estado de Goiás. O movimento revolucionário foi organizado pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que desde meados dos anos 60 já mantinha militantes comunistas na região do conflito. O objetivo do PCdoB era angariar apoio da população local para, a partir do campo, enfrentar a ditadura militar, derrubá-la, tomar o Estado e fazer a Revolução Comunista. Antes de se definir pela luta armada, os militantes apostaram na estratégia de construção de uma frente ampla, democrática contra a ditadura. Essa linha política, entretanto, não eliminou a opção armada. Com a decretação do Ato Institucional número 5, o conhecido AI-5, no final de 1968, e o endurecimento do regime militar, o PCdoB abandonou definitivamente a luta democrática em favor do enfrentamento armado. O mesmo caminho foi feito pelos partidos e organizações que, nas cidades, deram início a uma onda de atentados e expropriações. O PCdoB, ao contrário, praticamente não se envolveu em ações urbanas. Isso, de certa forma, preservou-lhe da perseguição da ditadura, garantindo melhores condições para estruturar a guerrilha no campo. No plano internacional, não faltavam as referências vitoriosas, como na Revolução Russa em 1917, com Vladimir Lenin, na China, em 1949, com Mao Tse-tung, e em Cuba, uma década depois, com Fidel Castro e Che Guevara. Como uma estratégia que mesclava as experiências russas, chinesa e cubana, o PCdoB acreditava que a deflagração da guerrilha representaria uma inflexão na oposição à ditadura. Tanto é assim que, no começo de 1972, em meio ao endurecimento do regime e à crescente perseguição nas cidades, o partido enviou para a região do Araguaia boa parte dos membros do seu comitê central. Apesar de serem infinitamente mais fracos que o exército brasileiro, os guerrilheiros conseguiram resistir por quase 2 anos às perseguições. Na época, os militares precisaram de 3 campanhas para finalmente encerrar o conflito na região do Araguaia. Em dezembro de 1973, no entanto, um nome entre os chamados subversivos tornou-se uma lenda: Oswaldão. Rapaziada, o Oswaldão era sinistro. Eu sou o Pedro Souza, do canal Debate, Histórias e Podcast, e hoje nós vamos contar para vocês a história do guerrilheiro Oswaldo Orlando da Costa, mais conhecido como Oswaldão, o comandante da guerrilha que se transformou em uma lenda e um ser mítico entre os moradores da região onde ocorreu a chamada Guerrilha do Araguaia. Mano, essa história tem como base o livro Oswaldão e Saga do Araguaia, de Bernardo Gioffili, matérias publicadas no Portal UOL, Portal Brasil de Fato, de Minas Gerais, Jornal O Estado de São Paulo, Portal Chapuri e narrativas que fazem parte do imaginário popular sobre a trajetória de vida de Oswaldão. Rapaziada, a gente pede que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para nos ajudar no crescimento do canal. Participe do nosso chat, deixe seu comentário em nosso card e diga qual personagem você quer ver na próxima história a ser contada por nós aqui no canal Debate, Histórias e Podcast. Rapaziada, no dia 27 de abril de 1938 nasceu uma das grandes figuras da história brasileira. O legado deixado por Oswaldo Orlando da Costa é inestimável, embora sua trajetória seja ainda um pouco conhecida. Ele era negro, vindo de uma família humilde da cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Oswaldão era o caçula de 8 irmãos. Ele foi boxeador e tenente do exército. Do pai, o padeiro José Orlando, Oswaldo Costa herdou a coragem na vida, a dedicação no estudo e a nobreza no coração. Aos 20 anos, ele foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola Técnica Nacional e lá começou sua militância. Ele entrou para o Partido Estudantil em 1958 e se filiou ao Partido Comunista do Brasil. E já em 1960, ele foi convidado para estudar engenharia em Praga, antiga Tchecoslováquia, e lá se especializou em mineração. Em 1966, Oswaldão voltou ao Brasil e foi para uma comunidade conhecida como Araguaia, no Pará. Na região, ele estabeleceu laços de amizade e confiança. A relação com os ribeirinhos era tão estreita que eles o tinham como um membro da família e não como um guerrilheiro vindo de fora da região. No final da década de 60, já no início da década de 70, começaram os trabalhos na guerrilha. Como conhecia bem o local, era Oswaldão quem orientava e guiava os novos integrantes. Na
Serra do Araguaia, ele mapeava e encontrava regiões de mineração. Extraiu pedras preciosas que ajudavam a financiar os custos com a guerrilha. Militantes e moradores da região afirmavam que Oswaldão foi o primeiro a explorar o local, que mais tarde ficou conhecido como o garimpo de Serra Pelada na cidade de Curionópolis. Com mais de 2 metros de altura, porte de atleta e uma pontaria impecável, Oswaldão era literalmente uma barreira contra o ataque do exército à guerrilha. Nos vilarejos do Araguaia, ainda hoje, correm as histórias sobre o negro, que era considerado um ser mítico. Os ribeirinhos contam que ele era capaz de se transformar em uma pedra, em árvore, no vento e de se tornar invisível diante dos militares federais. O comandante era temido pelos soldados e generais do exército. Documentos da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos relatam que soldados tremiam e desmaiavam quando ouviam o nome do guerrilheiro. Alguns o chamavam de o gigante invencível. Pela importância política e simbólica, capturar Oswaldão significava o fim da guerrilha do Araguaia. Inúmeras foram as investidas do exército brasileiro contra ele. Os generais descobriram que Oswaldo Costa teve um filho com uma ribeirinha. O garoto, que se chamava Giovanni, tinha 4 anos de idade quando foi sequestrado pelos militares e desde então desapareceu. A mãe do menino, por sua vez, Maria Viana ou Maria Castanheira, como era conhecida na região, infartou e faleceu uma semana após o sequestro da criança. Depois de inúmeras investidas, em 1974, 2 anos após o início das caçadas do exército, um mateiro conhecido como Arlindo Vieira da Silva, vulgo Piauí, que havia sido cooptado pelos militares, atirou e matou o comandante da guerrilha do Araguaia. O corpo de Oswaldo Costa foi exposto nos vilarejos da região. Os moradores relataram que durante todo o dia uma aeronave sobrevoou o Araguaia, içando seu corpo para exibir a derrocada do guerrilheiro. Mas, na memória dos militantes e ribeirinhos, Oswaldão segue imortal. O conflito do Araguaia terminou com um trágico saldo. Foram cerca de 76 mortos, sendo 59 militantes do PCdoB e 17 recrutados na região. Também por isso, acabou se transformando no principal confronto direto entre a ditadura militar e a esquerda armada no Brasil. Ocorrida sob intensa censura, a guerrilha nem mesmo chegou ao conhecimento da população em geral, o que só ajudou a isolar ainda mais os militantes do PCdoB. A confirmação da existência da guerrilha na região por parte do governo só veio tempos depois de encerrado o conflito. A perseguição aos guerrilheiros, segundo testemunho de militares que participaram da operação, moradores do local e sobreviventes, teve requintes de crueldade, como decapitação e fuzilamento. Em razão disso, muitos corpos nunca foram e possivelmente nunca serão encontrados. Desde os anos 1980, os familiares dos guerrilheiros mortos vêm lutando, inclusive na justiça, para que o exército libere documentos que comprovem a morte dos parentes. Mano, o bagulho era doido. Naquela época, as principais operações levadas a cabo contra a guerrilha do Araguaia pelo exército brasileiro foram a Operação Papagaio, Operação Sucuri e a Operação Marajoara. Entre os principais comandantes estavam os coronéis Curió e Nilton Cerqueira. No mês de outubro de 2001, o grupo de trabalho da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara encontrou 3 ossadas do cemitério de Xambioá, às margens do Rio Araguaia. Uma das ossadas seria de Oswaldão, mas essa tese nunca foi confirmada. Já o ex-guerrilheiro e ex-lavrador Josias Gonçalves de Souza, conhecido por Jonas, revelou 2 segredos que guardava havia 35 anos. Segundo o militante, foi ele quem enterrou o corpo de Oswaldão e, com fartura de detalhes, indicou o terreno que escavou para enterrar o corpo do homem mais temido pelas Forças Armadas nos quase 3 anos de duração do conflito. A região indicada por Jonas fica localizada na antiga base do Exército, da Marinha Aeronáutica, na área urbana de Xambioá, para onde o corpo do guerrilheiro foi levado entre fevereiro e março de 1974, quando a guerrilha começava a ser aniquilada pelos pelotões de selva. Rapaziada, para quem tem mais de 50 anos e é um cidadão marabaense, conhece bem a história de Oswaldão. Os seus fatos naquela época misturavam aí uma parte de admiração e de medo na população de Marabá. Oswaldão era muito conhecido na região. Ele era uma pessoa bastante admirada. É por isso que ele se tornou o maior troféu exibido pelo Exército Brasileiro com o final da guerrilha. Gostou da história do comandante Oswaldão? Deixe seu like, escreva seu comentário e compartilhe nosso link para você nos ajudar no crescimento do canal Debate, Histórias e Podcast.